Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 198. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Isaías, dos capítulos 18 ao capítulo 22. Mas antes, se você não segue ainda o Mulheres com Fé oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. Todos os nossos áudios de leitura bíblica estão disponíveis no YouTube e no podcast do Spotify. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à leitura da Palavra de Deus. Antes de começarmos a leitura, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela Tua presença, que através da leitura de hoje o Senhor fale conosco, transforme nossa forma de pensar, de agir, que nós possamos, Pai, ter a direção do Teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão, Senhor. Que possamos descobrir algo novo sobre o Senhor hoje, possamos Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Perdoa as nossas falhas, remova as distrações, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 18. Profecia contra a Etiópia. Ai da terra do zumbido de insetos, ao longo dos rios da Etiópia, que anda emissários pelo mar, em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelo que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por nós. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida, sobre os montes vocês a verão, e quando soar a trombeta vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro ficarei olhando, quieto como a dor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho, no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por nós. As dádivas serão trazidas ao monte Sião, ao local do nome do Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 19. Profecia contra o Egito. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão, haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água
desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se todos os líderes de Zoan e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será o mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: benditos sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20, profecia contra o Egito e a Etiópia. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tira o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: veja o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Isaías capítulo 21. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe. Um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa.
Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, fecha o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso, eu fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão, para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou. Dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu lhes conto o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Profecia contra Edom, advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor, dentro de 1 ano, e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, Deus de Israel, falou. Isaías capítulo 22, profecia contra Jerusalém. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços, cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim, deixe-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo, pois o soberano Senhor dos Exércitos enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a Jalva e avança com seus carros e cavalos. A Kir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade. Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os 2 muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso. Até o dia da sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Profecia contra Sebna.
Assim diz o soberano Senhor dos Exércitos. Vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui? E quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte, talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará no vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Isaías capítulo 18 descreve uma nação etíope que na época representava um dos povos mais distantes da Judéia. O profeta utiliza metáforas e imagens vívidas para transmitir uma mensagem importante. Ele fala sobre os embaixadores enviados em barcos de junco, mensageiros velozes e um povo de estatura elevada, cuja terra é cortada por rios. É importante notar que a Etiópia era uma nação notável por sua história, cultura e geografia. Seu território, frequentemente associado ao rio Nilo, era conhecido por sua fertilidade e riqueza. Portanto, o fato de Deus direcionar sua palavra a esse país específico levanta ainda mais o interesse sobre o que está prestes a ser revelado. No entanto, Isaías 18 não nos fornece respostas imediatas. A introdução serve como um convite para adentrar nas profundezas da mensagem divina, uma jornada que vai exigir a nossa atenção cuidadosa nessa leitura. À medida que a gente vai avançando nos versículos subsequentes, nós vamos ser guiados por Isaías para descobrir o propósito e o significado dessa mensagem profética direcionada à Etiópia. Isaías começa com o versículo 2, com a imagem de uma bandeira erguida nas montanhas. A bandeira é um sinal de identidade e autoridade. Nesse contexto, ela representa a soberania de Deus sobre a Etiópia e sobre todas as nações da terra. Deus está declarando a sua presença e a sua vontade divina. O profeta continua descrevendo o som de um toque de trombeta que ressoa como um chamado à atenção. A trombeta é um instrumento poderoso e estridente, frequentemente usado na Bíblia para anunciar eventos importantes e convocar o povo. Aqui ela serve como um chamado para que a Etiópia e todas as nações escutem e prestem atenção à mensagem que está sendo transmitida. Esta imagem da bandeira e do som da trombeta nos lembra que Deus não envia a sua mensagem de forma despercebida ou insignificante. Ele a proclama com autoridade e deseja que todos a ouçam e as respondam. E a mensagem de Isaías no versículo 2 e 3 também nos lembra que Deus é um Deus que se comunica com o seu povo de maneiras diversas. Ele utiliza símbolos, metáforas, imagens para transmitir sua mensagem de maneira impactante. Vamos olhar aqui a preparação de Deus. Uma vez que Isaías nos mostra como Deus está ativamente envolvido em dirigir os acontecimentos e preparar o cenário para a execução do seu plano divino. Então, no versículo 4 diz assim: porque assim me disse o Senhor, estarei quieto e contemplarei no meu lugar.
Essa declaração nos revela um aspecto da natureza de Deus que muitas vezes nos escapa, sua paciência. Deus escolheu agir de maneira paciente, observando e contemplando a situação. Isso nos lembra que, embora nossos tempos e circunstâncias possam ser incertos, Deus permanece sempre no controle. O profeta continua descrevendo como Deus está no seu lugar elevado, uma imagem que evoca a ideia de Deus como ser supremo, exaltado acima de todas as coisas. Então, Isaías descreve a terra da Etiópia como a terra de asas zumbindo. Esta é uma metáfora intrigante que nos leva a pensar na agitação e no movimento constante que caracterizam essa nação. A Etiópia era conhecida por sua atividade comercial e cultural, e a imagem de asas zumbindo pode representar a agitação e o barulho da vida cotidiana. No entanto, mesmo em meio a essa agitação, Deus está presente e observando atentamente. No versículo 5, Isaías descreve como Deus era pacientemente como um calor ardente no verão e uma nuvem de orvalho na ceifa. Essas imagens enfatizam a constância e a perseverança de Deus em seu plano, assim como o calor do verão e a nuvem de orvalho são elementos essenciais para o crescimento das colheitas. A ação de Deus é fundamental para o cumprimento da sua vontade. Já na última parte do capítulo 18, Isaías nos leva a contemplar o resultado prometido da mensagem divina direcionada à Etiópia. Após explorar a preparação de Deus e sua soberania sobre as nações, encontramos aqui a promessa de um futuro resultado que está intrinsecamente ligado ao cumprimento da vontade de Deus. Esse resultado prometido ressalta a promessa divina que no devido tempo haverá um desfecho positivo para a situação mencionada na profecia. Essa promessa não apenas oferece esperança, mas também demonstra a fidelidade de Deus cumprir sua palavra. No versículo 7 diz assim: naquele tempo um presente será trazido ao Senhor dos Exércitos pelo povo de grande estatura e de pele lisa, pelo povo terrível desde o seu princípio, de agora em diante para sempre, nação poderosa, pisoteadora, cujos rios dividem a terra dela. Esse versículo encerra a profecia com uma visão de restauração e reconciliação. A expressão naquele tempo sugere que há um ponto específico no futuro em que essa promessa se cumprirá. Ela não é uma mera especulação, mas é uma garantia divina. Nesse tempo, a Etiópia, representada pelo povo de grande estatura e de pele lisa, trará um presente ao Senhor dos Exércitos. Essa ação simbólica de trazer o presente é um gesto de submissão e adoração a Deus. Representa o reconhecimento da soberania divina sobre a nação etíope. Isaías capítulo 19 começa com uma visão do Senhor montada em uma nuvem aproximando-se do Egito. Este quadro simbólico sugere o julgamento divino sobre a nação egípcia, mas também aponta para a intervenção de Deus para a restauração. Ao longo do capítulo, somos apresentados a uma série de desastres e infortúnios que afetarão o Egito, incluindo a confusão dos conselheiros egípcios e a decadência das suas instituições religiosas. A chegada do Senhor ao Egito é acompanhada por tremores e abalos na terra. A descrição dessa agitação natural reforça a ideia de que a presença de Deus traz perturbação e inquietação aos poderes terrenos. O próprio Egito, uma grande nação com uma história rica e poderosa, é lançado na confusão e no desespero diante do Senhor. Os versículos 2 e 3 pintam um quadro de desolação e caos no Egito. As imagens de ídolos desmoronando, corações desfalecendo, destacam a impotência dos deuses egípcios diante do Deus de Israel. A mensagem é clara: nenhum poder humano ou divino pode resistir à manifestação do Senhor. O versículo 3, em particular,
descreve o coração do Egito, derretendo-se dentro de si mesmo. Essa é uma imagem poderosa que representa o colapso emocional e espiritual do povo egípcio diante da presença divina. No versículo 4, Isaías antecipa a ação de Deus ao entregar o Egito nas mãos de senhores cruéis e um rei rigoroso. Isso pode ser interpretado como uma referência aos governantes opressores que surgirão no Egito como resultado do juízo divino. É importante observar que, embora o julgamento de Deus seja severo, ele serve como um meio de correção e redenção. Deus frequentemente usa circunstâncias adversas para atrair as nações de volta a ele, e o Egito não é exceção. No versículo 5 começa uma imagem impactante, e as águas diminuirão do mar. O mar provavelmente se refere ao Mar Vermelho ou ao Rio Nilo, que eram vitais para a economia e a subsistência do Egito. A diminuição das águas era uma calamidade que afetaria profundamente a agricultura e a vida cotidiana no país. Essa imagem evoca não apenas a ideia de escassez física, mas também simboliza a secura espiritual e a perda da bênção divina. No versículo 10, o profeta declara que a sabedoria dos conselheiros do Egito será tornada inútil. Essa é uma afirmação significativa, já que o Egito era famoso por sabedoria e erudição. Os conselheiros egípcios eram considerados sábios e estratégicos, mas diante do juízo de Deus, sua sabedoria se mostrará insuficiente. Isso nos lembra que a verdadeira sabedoria provém de Deus e que nenhum conhecimento humano pode resistir o seu poder. E no versículo 11, Isaías declara que os príncipes de Zoan são insensatos. Zoan era uma cidade egípcia antiga e, ao mencionar seus líderes como insensatos, o profeta está apontando para a decadência da liderança egípcia. Isso não apenas enfraqueceria a capacidade do Egito de resistir ao juízo divino, mas também simboliza a perda de sabedoria e discernimento que caracterizava a nação. Os versículos 12 e 13 continuam a descrever o declínio da sabedoria egípcia. Os sábios do Egito são enganados e os conselheiros não conseguem entender o propósito de Deus. Isso ressalta a incapacidade dos líderes e sábios egípcios de discernir os planos divinos e de oferecer orientação eficaz em tempos de crise. A confusão espiritual e intelectual é uma parte significativa do juízo que o Egito enfrenta. No versículo 14, Isaías profetiza que o Senhor derramará um espírito de confusão sobre o Egito. Essa é uma afirmação poderosa que enfatiza a soberania de Deus sobre as nações e a sua capacidade de controlar os eventos da história. O espírito de confusão que Deus envia é um sinal do seu juízo, mas também serve como um meio de atrair o povo egípcio de volta a ele. Em Isaías capítulo 20, o profeta é instruído por Deus a realizar uma ação simbólica peculiar, despir-se de suas vestes e caminhar descalço e nu por 3 anos, como um sinal das futuras consequências que viriam sobre o Egito e a Etiópia. Essa demonstração pública era destinada a chamar a atenção do povo para a iminente queda dessas nações e para a necessidade de confiar unicamente em Deus, em vez de buscar apoio em alianças humanas. A obediência de Isaías é notável. Ele não hesita em seguir as instruções do Senhor. O profeta tira as suas vestes, despojando-se de qualquer tipo de proteção física ou dignidade humana. Esta ação simboliza uma completa vulnerabilidade diante de Deus e perante o povo. Isaías se coloca em uma posição de extrema fragilidade para cumprir a vontade divina. O versículo 3 nos revela que Isaías não apenas despiu-se, mas também caminhou descalço e nu por 3 anos, fazendo desta ação simbólica uma experiência prolongada e dolorosa. Essa jornada representa a exposição total de Isaías à vergonha e à humilhação.
é uma representação gráfica da nudez espiritual e da vulnerabilidade de Israel diante do julgamento divino. O versículo 4 traz o propósito por trás dessa ação simbólica impressionante. Isaías diz que essa ação servirá como um sinal e testemunho contra o Egito e contra Cuxi. Esta mensagem não era apenas para Israel, mas para os povos vizinhos também. O que Isaías estava fazendo era um símbolo vivo da vulnerabilidade das nações que confiavam em sua própria força em vez de confiar em Deus. Era um lembrete dramático de que nenhuma nação ou indivíduo está acima da soberania de Deus e é Ele quem decide o destino das nações. Neste contexto, a ação simbólica de Isaías nos lembra da importância da obediência irrestrita à vontade de Deus, mesmo quando suas instruções parecem estranhas ou desconfortáveis. Isaías demonstrou uma obediência profunda ao seguir as ordens divinas, mesmo que isso envolvesse grande constrangimento pessoal. Além disso, a mensagem simbólica de Isaías também nos lembra que a confiança no poder humano é fútil e passageira. Muitas vezes confiamos em alianças, estratégias e recursos terrenos, esquecendo-nos de que a verdadeira segurança e proteção vem de Deus. Isaías nos exorta a abandonar a confiança em nossos próprios recursos e a confiar plenamente no Senhor. O capítulo 21 de Isaías é um oráculo que se concentra principalmente nas nações que circundavam a Judéia, como a Babilônia e a Assíria, e nos eventos que moldariam seu destino. Com uma linguagem poética e imagens vívidas, Isaías nos convida a contemplar o que estava por vir e a entender as consequências das ações nas nações. Bom, vamos entender quem foi Merodach-Baladã. Ele também foi conhecido como Merodach-Baladã II. Foi o rei da Babilônia, que governou durante o século 7 a.C. Ele é mencionado na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, principalmente em relação a eventos históricos envolvendo o reino de Judá e a Babilônia. Merodach-Baladã é conhecido por seu papel na política do Antigo Oriente Médio e por suas ações em relação a Judá. Durante seu reinado, ele procurou estabelecer alianças políticas com outros reinos, incluindo Judá, como parte de uma estratégia para conter a crescente influência do Império Assírio, que era uma potência regial na época. Uma das ações notáveis de Merodach-Baladã foi enviar uma embaixada ao rei Ezequias de Judá após a recuperação de Ezequias de uma doença grave. Esta embaixada ela é mencionada em 2 Reis capítulo 20 e Isaías capítulo 39. Nós vamos chegar lá. Ezequias, aparentemente impressionado com a embaixada, mostrou a Merodach-Baladã seus tesouros e riquezas. No entanto, isso atraiu a atenção da Assíria, que mais tarde invadiu Judá. Em resultado da exposição de suas riquezas a Merodach-Baladã, o profeta Isaías anunciou a Ezequias que no futuro os bens de Judá seriam levados para a Babilônia como consequência de ações do rei babilônico. Esse evento, entre outros fatores, foi um prenúncio da subsequente conquista da Babilônia pela Síria e, eventualmente, da conquista da Babilônia pelos persas, levando ao exílio dos judeus na Babilônia. Em resumo, Merodach-Baladã foi um rei babilônico que desempenhou um papel significativo nas relações políticas do Antigo Oriente Médio e interagiu com líderes de outros reinos, incluindo o rei Ezequias de Judá. Sua menção na Bíblia está relacionada aos eventos históricos que ocorreram durante o seu reinado e as consequências desses eventos para o povo de Judá. O subtítulo A Visão do Deserto, ainda no capítulo 21, nos leva a imaginar um cenário árido e desolado.
onde a Babilônia, antes opulenta e poderosa, é retratada como uma nação que enfrentará tempos difíceis. O deserto, neste contexto, simboliza a decadência e a desolação que abaterão sobre a Babilônia. É uma imagem poderosa que sugere a queda iminente de uma nação outrora orgulhosa e dominante. O texto começa com a frase: oráculo sobre o deserto do mar. Com o turbilhão que se desloca para o sul, vindo do deserto do país tempestuoso, me vem a visão terrível. Esta introdução desperta a curiosidade de todos que estão lendo a palavra de Deus, pois nos faz questionar o que exatamente essa visão terrível apresenta. O uso da palavra turbilhão evoca uma imagem de movimento caótico e destruição iminente, enquanto a menção do deserto do mar nos lembra que mesmo as nações poderosas podem enfrentar adversidades e decadências. Depois tem a visão das caravanas. Ainda no capítulo 21, nós somos levados a essa visão intrigante das caravanas que se movem pela paisagem. É um segundo oráculo intitulado A Visão das Caravanas e nos convida a contemplar a movimentação dos povos e nações como parte de um evento profético de grande significado. Nesta análise expositiva, exploraremos os versículos 3 e 4, mergulhando na simbologia e no profundo significado desta visão. O versículo 3 começa: por isso os meus lombos estão cheios de angústia e inquietação ao contemplar a visão das caravanas. Essa angústia é comparada às dores de uma mulher que está prestes a dar à luz, o que nos leva a entender que o que ele viu é de grande importância e impacto. O versículo 4 continua: meu coração está perturbado, o terror me dominou, a noite de minhas delícias se tornou um temor para mim. A intensidade emocional dessas palavras enfatiza a gravidade do que Isaías testemunhou. Seu coração está perturbado e o terror o domina, sugerindo que a visão das caravanas está relacionada a eventos perturbadores e ameaçadores. A imagem da noite das minhas delícias se transformando em temor é especialmente marcante. Isso nos faz refletir sobre como às vezes a segurança e a tranquilidade podem ser subitamente substituídas pelo medo e pela incerteza. Essa transformação abrupta também pode ser vista como uma metáfora das mudanças rápidas e inesperadas que ocorrem na política e na história das nações. Depois vem o simbolismo, ainda no capítulo 21, intitulado como a mensagem do vigia. Nessa visão, nós somos convidados a observar um vigia nas torres, cuja função é estar atento e vigilante em relação aos acontecimentos que se desenrolam diante de seus olhos. O subtítulo Preparem a Mesa nos leva também a imaginar a cena de alguém preparando uma mesa para uma refeição importante. A imagem da mesa preparada e a ordem para comer e beber podem ser interpretadas como uma alusão à autossuficiência e ao excesso de confiança da Babilônia na época. Eles desfrutavam de prosperidade e abundância, mas essa mesa festiva está prestes a ser interrompida pela ação iminente. Depois vamos ver o oráculo contra do mar. Nos versículos 11 e 12, para a gente compreender melhor essa visão. O versículo 11 começa com as palavras: oráculo contra do mar. Alguém me clama de Seir, sentinela, o que resta da noite? Sentinela, o que resta da noite? Nesse trecho, nós somos apresentados a um diálogo entre a voz que clama de Seir e uma sentinela. A repetição da pergunta, o que resta da noite, enfatiza a ansiedade e a urgência da situação. Dumá era uma região árabe e a pergunta da voz que clama de Seir é dirigida a uma sentinela, alguém encarregado de observar e informar sobre o progresso da noite. Essa pergunta sugere uma preocupação com a passagem do tempo
e a chegada iminente de um evento importante. Depois somos transportados para o oráculo contra a Arábia, mensagem contra a Arábia. No versículo 13 diz assim: nos bosques do deserto passareis a noite, caravanas de Dedã. Nesta passagem, nós somos convidados a imaginar caravanas de Dedã, outra tribo árabe, passando a noite nos bosques do deserto. Essa imagem nos lembra da vulnerabilidade das caravanas durante suas jornadas noturnas nas terras áridas, onde estão expostas a perigos e ameaças. O versículo 14 continua: trazei água ao sedento, habitantes da terra de Temá, saí ao encontro do fugitivo com pão. Aqui a referência à terra de Temá nos lembra da generosidade e da hospitalidade, que eram características marcantes das culturas árabes antigas. A oferta de água ao sedento e de pão ao fugitivo reflete a compaixão e o cuidado com os viajantes e aqueles em necessidade. E o capítulo 22, o último deste áudio, a história começa com uma visão do próprio profeta, que é chamado a testemunhar e descrever os eventos que se desenrolam na cidade de Jerusalém. É como se ele estivesse observando de cima os movimentos frenéticos que acontecem dentro das muralhas da cidade. O capítulo 22 de Isaías nos apresenta a figura de Sebna, o mordomo, e a Eliacim, o filho de Ilquias, dois personagens-chave na corte real de Judá. Através desses indivíduos, somos apresentados às intrigas e à instabilidade política que assolam Jerusalém naquela época. A cidade está sob ameaça de invasão e a liderança está em desordem. No entanto, em meio a este cenário caótico, Isaías também nos oferece uma mensagem profética de esperança e advertência. Ele aponta para o Senhor como a única verdadeira fonte de segurança e salvação, contrastando com a confiança vazia em muros e fortalezas humanas. A visão que Isaías compartilha conosco é de uma cidade cercada por inimigos, como uma ilha cercada pelo mar. Os muros, que eram antes vistos como símbolos de segurança, agora se tornam ineficazes diante da iminente ameaça. Essa descrição visual e poética nos permite sentir a tensão e o medo que permeiam Jerusalém naquele momento. No entanto, o que torna essa visão ainda mais impactante é o contraste com a resposta espiritual de Jerusalém. Em vez de buscar refúgio e ajuda em Deus, a cidade se entrega a uma orgia de festa e alegria, como se estivesse tentando afogar seus medos em prazeres efêmeros. Essa atitude de despreocupação espiritual é um dos principais temas abordados por Isaías ao longo do livro. A cidade de Jerusalém, uma vez conhecida por sua devoção a Deus e seu papel central na adoração a Ele, agora se afasta dele em tempos de crise. Essa desconexão espiritual é um lembrete poderoso da importância de buscar a Deus em momentos de dificuldade e confiar nele como a nossa única verdadeira fonte de segurança. Nesse capítulo também há a condenação de Sebna e a elevação de Eliacim. O profeta Isaías nos revela as complexas dinâmicas de poder e liderança que se desenrolam na cidade. A história começa com a condenação de Sebna, que detém a posição de mordomo na corte real de Judá. Sebna é duramente repreendido por Isaías por sua arrogância e confiança nas suas próprias conquistas e posição de poder. Ele é descrito como alguém que cavou uma sepultura bem profunda para si mesmo, sugerindo que a sua queda será inevitável. Ao lado da condenação de Sebna, Isaías apresenta a figura de Eliacim, o filho de Ilquias, que é escolhido por Deus para assumir o cargo de mordomo no lugar de Sebna. Eliacim é descrito como alguém em que Deus confia e investe autoridade. Ele recebe as chaves da casa de Davi, um símbolo de autoridade e liderança, e sua posição é fortalecida pelo próprio Deus. O final do capítulo começa com uma promessa notável,
onde Deus anuncia que ele é assim, a quem ele nomeou como mordomo em substituição a Sebna, receberá as chaves da casa de Davi. Essa é uma afirmação simbólica de que ele assim terá autoridade e responsabilidade sobre o governo de Judá. Ele será uma figura de liderança influente e confiável. No versículo 25 nos traz uma virada significativa na história. Deus faz uma declaração direta sobre Sebna, o antigo mordomo, afirmando que ele o lançará para longe como uma bola arremessada com força. Essa imagem gráfica retrata a rápida queda e a remoção de Sebna de sua posição de poder e prestígio. A queda de Sebna serve como um exemplo da justiça divina em ação. Sebna, que havia sido condenado por sua arrogância e confiança em suas próprias realizações, agora enfrenta as consequências de suas ações. Sua queda é uma lembrança impactante de que, diante do juízo de Deus, nenhum indivíduo ou líder pode escapar impune de suas escolhas e atitudes. Bom, terminando por aqui, este áudio ficou um pouquinho longo, mas com várias informações para complementar a nossa leitura bíblica. Que Deus continue te abençoando e te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.